1 de Pedro, capítulo 1. Nós temos refletido versículo a versículo na primeira carta do apóstolo Pedro, e eu convido você que abra a palavra do Senhor comigo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 em diante, diz-nos assim: esta que é a palavra do Senhor. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Queridos, seria estranho você convidar um eletricista para ir em sua casa e ele não conseguir trocar uma lâmpada. Seria estranho você precisar do trabalho de um encanador profissional e ele não saber desentupir sua pia. Assim também é estranho você olhar para um cristão, alguém que diz ter sido encontrado por Jesus, e não conseguir identificar frutos. Jesus diz que toda árvore boa, toda árvore plantada num local adequado, recebendo os nutrientes suficientes para alimentá-la, produzirá frutos. E nesse texto nós refletiremos sobre as razões apontadas por Deus, para que a sua vida e a minha vida sejam marcadas por frutos. E a primeira razão para que as nossas vidas sejam marcadas por fruto é pelo simples fato de que nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus são frutíferos. Toda árvore boa dá fruto. Filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, são frutíferos. Note o que Pedro nos diz no versículo 17: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade, a outra versão diz, aquele que não faz acepção de pessoas, esse Deus julga segundo as obras de cada um. Se vocês têm esse Deus como Pai de vocês, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Filhos de Deus são prósperos, pródigos em frutos de justiça. Nós somos salvos pela graça, mas o verdadeiro salvo tem em sua vida cachos com frutificação abundante. Se não há cachos de frutificação em sua vida, é necessário que você reavalie se o Jesus que você diz seguir é realmente o Jesus das Escrituras. Deixe esse texto marcado e abra comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer um rápido tour pelas Escrituras, que eu quero demonstrar uma verdade para vocês, de que filhos de Deus, naturalmente, são frutíferos. Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante, vai nos dizer que, pela graça, vocês são salvos. Nós somos salvos por causa da fé que colocamos em Jesus Cristo e sua obra fiel. A fé não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente. A nossa fé não vem por meio de boas obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos criados, feitura de Deus em Cristo Jesus, para as boas obras. Todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, foram amados por Deus e justificados pela obra de Jesus Cristo, tem como evidência de que sua salvação é verdadeira, uma vida marcada por boas obras. Nós não realizamos boas obras para a salvação, mas porque a salvação e o amor de Deus em Cristo nos alcançou, nós somos repletos de boas obras. Abra a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu peço que você volte a alguns livros antes de Efésios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E note o que o apóstolo nos diz no versículo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos, e aqui Paulo escreve a sua carta à igreja de Jesus, é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Os crentes serão julgados no dia final do juízo pela prática das boas obras, se são abundantes ou não. Se os crentes não amam, se os crentes não servem uns aos outros, se os crentes não procuram conformar sua vida à imagem de Jesus Cristo, se os crentes não se arrependem de seus pecados, se os crentes vivem conformados com sua vida ensimesmada, egoísta, vaidosa e idólatra, não são crentes em Jesus Cristo. São crentes em qualquer outro ídolo, menos no Deus verdadeiro. Porque quem nasceu do Deus verdadeiro é repleto de obras de justiça. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Compareceremos diante de Deus no último dia, como crentes salvos pela graça, para que as nossas obras sejam avaliadas. E de acordo com essas obras, Deus nos conceda galardão. Galardão é um prêmio, um presente que Deus dá ao grande presente dos salvos por terem se dedicado, se abnegado, servido a Deus com fidelidade. Eu quero pedir que você abra um último texto, Mateus capítulo 25, Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 25. Olha o que nos diz o versículo 14 em diante. Nessa ocasião, Jesus está contando uma parábola a respeito de seu retorno em glória. E note o que Jesus nos diz em Mateus 25, verso 14 em diante. Pois o retorno de Jesus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um, Deus repartiu. Então todos nós recebemos presentes de Deus, e cada um recebeu um presente de acordo com a sua capacidade. Eu não consigo. Cada um recebeu uma porção que respeita nossos limites. E olha o que Jesus segue dizendo: o servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente percebe que aquele que precisa se doar menos, às vezes é aquele que não doa nada de si. A gente percebe que aquele a quem foi confiado pouca coisa, é o que tende a se tornar negligente com pouco. Esse cava um buraco e esconde e fica inerte. O texto diz que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2, disse: o Senhor me confiou 2, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o seu único talento. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porquanto a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quais são as razões para a gente ter uma vida marcada por frutos? Porque os filhos verdadeiros de Deus, naturalmente são frutíferos, querem viver para a glória de Deus, querem abençoar pessoas, são misericordiosos por natureza, abominam a apatia em sua igreja. Se é um jovem, olha para a negligência de sua juventude e não tolera, não se conforma com o mudanismo, a secularização. Se é um jovem casal, olha os outros jovens casais ao redor, caminhando em apatia e negligência,
e perdem o sono com isso. Tem no coração uma chama pela glória de Deus. Sabem que as suas vidas são passageiras, que não podem desperdiçar a única vida que tem, porque diante de Deus, essa única vida que foi doada será apresentada a Deus. Filhos de Deus se constrangem com o amor de Deus que os alcançou. Filhos de Deus se constrangem com o privilégio que têm de abrir suas vidas, abrir sua casa e poder estudar a palavra com outras pessoas, poder ajudar outras pessoas a edificarem na fé. Filhos de Deus são alegres em se sacrificar para ajudar a outros a crescerem na intimidade com Deus. Filhos de Deus naturalmente são frutíferos, porque olham para o amor de Deus, e o amor de Deus os constrange, e esse amor de Deus os faz viver uma vida abnegada, com sacrifício, sem peso, porque olham para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e almejam isso para a sua vida. Filhos de Deus não toleram a apatia por muito tempo. Filhos de Deus não toleram a indiferença em sua vida por muito tempo. Filhos de Deus jamais se acomodam com bancos de prédios com o nome de igreja por muito tempo. Filhos de Deus não se conformam com a frieza espiritual em sua vida por muito tempo. Filhos de Deus não se conformam em permanecerem por muito tempo distantes da palavra. Filhos de Deus não suportam a ausência de oração. Eles se sentem raquíticos, secos, drenados em sua energia. Eles sentem uma tristeza constrangedora tomar conta do seu coração. Eles sabem que bebidas, farras, sexo barato, o muito dinheiro, prazeres dessa vida não podem suprir a alegria que só Deus presente no coração pode dar. Filhos de Deus naturalmente são frutíferos. A pergunta que você tem que fazer é: como é que devem ser os nossos frutos? Como devem ser os nossos frutos? Em primeiro lugar, os nossos frutos se mostram através da prática de amor e serviço aos outros. Note o que Pedro diz nos versos seguintes. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23. Quando vocês purificam a alma pela obediência à verdade, vocês começam a amar de maneira não fingida. Vocês se amam intensamente aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente que não se perde. Vocês amam uns aos outros, vocês servem uns aos outros. A primeira manifestação de frutos na nossa vida é que a nossa vida sai de nós e é direcionada para o outro. E olha a sacada de Jesus. Jesus está na última ceia e ele diz aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Qual foi o amor? Como foi o amor de Jesus por nós? Um amor ativo, amor encarnado, amor que tinha cheiro de suor, porque andava, pagava um preço de fazer a vontade do Pai. Um amor que continuava perseverante em ajudar o outro, mesmo quando o outro frustrava. Um amor de entrega. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E hoje a gente define a igreja simplesmente como um entendimento de determinadas verdades doutrinárias. Eu vou na igreja presbiteriana porque eu sei que é uma igreja mais bíblica, é uma igreja que ensina a Bíblia, lá eu vou aprender Bíblia. Conhecendo a Bíblia está tudo ok, não basta só conhecer Bíblia, precisamos que essa palavra desça para o nosso coração, fertilize nossas emoções e frutifique a gente em direção ao outro. Nessa cultura marcada pela busca do prazer desenfreado, onde eu sou o referencial da minha vida, quando alguém de fora olha para uma comunidade de fé e vê serviço mútuo, preocupação mútua, gente suando a camisa pelo outro, gente chorando pelo outro, gente pôr a mão no bolso para dar um pouco do muito que tem para ajudar aquele que não tem nada. Quando a gente vê isso em nós, eles veem mais que nós, eles veem Jesus presente em nossas vidas. Então a primeira maneira como nós damos frutos é através da prática do amor. A segunda maneira como nós damos frutos é através da presença das virtudes de Jesus em nós. As virtudes de Jesus, naqueles que são filhos dele, começam a ser práticas cotidianas. Quais são as virtudes de Jesus? Vá lá para Colossenses capítulo 3, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses.
Hoje é hoje é aquela típica exposição que para eu expor 1 Pedro eu preciso visitar outros textos bíblicos, a fim de deixar esse texto mais claro ainda para vocês. Carta de Paulo aos Colossenses, por favor. Capítulo 3. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 3. Olha o que Paulo nos diz a partir do versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza é idolatria, amor ao dinheiro é idolatria. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estar na comunhão com a igreja de Jesus, eu não tenho tempo para a palavra, idolatria. Você se rendeu a outros ídolos que estão drenando sua energia, roubando o melhor período da sua vida, e você se tornará um velho entristecido, frustrado, porque você não viveu a melhor época da sua vida para a glória de Deus. Você se dobrou a um ídolo feito por mãos humanas, a construção de uma ideologia social. Façam morrer a idolatria. Vocês também, olha o que Paulo segue dizendo no versículo 7, andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Nós éramos escravizados a elas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas. Ira. Eu só me relaciono com outro frustrado, irado, amargurado, indignado, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Tem gente que é crentinho só aqui dentro, quando sai daqui é piada obscena, é fala obscena, é xingamento, é desrespeito no jeito de tratar a mulher, no jeito de tratar os filhos, no jeito de tratar o marido. Não tem mais temor ao nome de Deus, não tem mais temor ao jeito de conversar no trabalho. Tem gente que é camaleão, aqui está vestidinho com pele de ovelha, mas lá fora todo mundo vê que é um lobo, porque não tem reverência no jeito de falar, a boca não foi transformada, a língua não foi tratada. Paulo está dizendo no verso 9, para de mentir uns aos outros, porque vocês tiraram a roupa da velha natureza. Verso 10, e vocês se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento de Jesus. Olha o verso 12, portanto, gente, como eleitos de Deus, santos, amados por Deus, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, apoiem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, porque as pessoas vão errar com você, e você vai errar com pessoas. Perdoem-se mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, se perdoem. Amem-se. São as virtudes de Jesus que começam a se fazer presente na vida de todas as pessoas. Por que um casamento acaba? Porque tem a natureza caída presente em exagero, é orgulho, não sabe sentar para conversar porque é orgulho demais, tem razão demais, não sabe perdoar, não sabe confessar pecado. A ira fica sobre a cabeça como o sol ao meio-dia, queimando. O desrespeito reina. Agora, quando tem Espírito Santo na vida, tolera algumas coisas, porque o outro vai errar. Resolve do jeito certo. Espera a poeira baixar para conversar, mas conversa, pede perdão, manifesta bondade, e aí quanto mais vai se enchendo do Espírito Santo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o casamento vai ficando apurado, os relacionamentos vão ficando aperfeiçoados, porque vai se vestindo todo dia das virtudes de Jesus, e os relacionamentos são transformados. Como são nossos frutos? Por fim, através do ensino e testemunhos marcantes. Olhe Mateus capítulo 28. Queridos, eu preciso falar a verdade para vocês. Eu me converti, eu tenho 20 anos de conversão. Joelzinho, você estava na igreja em Séries?
Cadê o Joelzinho? Estava lá, né? Eu tenho 20 anos de conversão. Em 20 anos de conversão, eu nunca recebi a visita de um pastor na minha vida. Para pôr a mão na minha cabeça, para puxar minha orelha, para me empurrar e dizendo, vai meu filho, sirva a Deus meu filho. Nunca. Porque, gente, está claro. Olha Mateus 28, versículo 18. Jesus, ele se aproxima dos discípulos, antes de subir até os céus, e ele diz, toda autoridade me foi dada, acabou, ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, já que sou eu quem comando tudo isso, vão e façam discípulos, vão e façam discípulos, vão e façam discípulos. Você tem ido na casa de gente interessada em conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia com eles? Ou você está deixando os mormons irem no teu lugar? Você fala de Jesus no teu trabalho, ou depois de 3 anos, 5 anos, ninguém sabe quem você é? Você abre tua casa para acolher pessoas e regularmente instruí-las na verdade? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu me converti no dia 5 de março. No outro dia eu estava na igreja servindo jovens. Eu era jovem com outros jovens. Identifiquei que tinha um monte de problema entre os jovens. Primeira reunião que eu fui tinha 3 jovens, cada um mais perdido que o outro. Comecei a fazer o que Jesus manda fazer. Vamos nos reunir, abrir a Bíblia, cantar, orar. Reuni os jovens toda sexta-feira, a gente ia para um monte na cidade, início da conversão bem penteca, ia para um monte da cidade e orava toda sexta-feira. No outro dia, sábado, ia para presídio, para hospital, pregar o Evangelho. Monta um grupo de teatro entre os jovens. Todo sábado à noite, culto nos lares dos jovens. Aí hoje, se os pastores dos jovens não ficar em cima, não tem reunião dos jovens, porque o cara está cansado, já fez um monte de coisa, os jovens não se reúnem para estudar a Bíblia mais. Prefere ver Netflix em casa, varar a noite numa temporada jogando videogame. Pelo amor de Deus, gente. Em 3 anos, nós éramos 70 jovens. Não é, Joelzinho? A gente ocupava uma ala da igreja toda só com jovens. Eu não tinha formação teológica, de seminário, não tinha apoio de liderança da igreja pondo dinheiro. Não, a gente tinha que fazer lava-jato na igreja para levantar dinheiro para comprar uniforme. A gente só leu a ordem de Jesus: faça discípulos, sem ninguém ter me pedido. Chegava na porta da igreja 30 minutos antes do culto começar. Lembrando que o nosso culto começa às 7, não 7h30. Chegava 30 minutos antes, com um papelzinho na mão, canetinha, e anotar o nome dos jovens convidados com telefone, para ligar para a turma, para convidar para o sábado. Ah, mas você já tinha o chamado para ser pastor? Não, eu tinha chamado para dar frutos. Porque antes de receber o título de pastor, eu recebi o título na eternidade de Filho de Deus, perdoado de todos os pecados, amado por Deus infinitamente, que deu seu único Filho para me perdoar de todos os meus pecados. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora não dou conta. 30 anos de fé, tenho vergonha de orar, não dou conta de pregar. Não, pastor, estou com um problema no casamento, eu não posso cuidar de outras pessoas não. Primeiro eu tenho que melhorar a minha vida, mas nunca melhora. Nunca. Porque se recusa a viver a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a razão para a gente ter uma vida marcada por frutos? Porque em primeiro lugar, gente, filho legítimo de Deus dá fruto. Filipão chegou aqui hoje, foi presbiteriano aí, desce o porrete. É exposição bíblica, gente. É a Bíblia que está falando.
A última razão apontada por Pedro, para a gente ter uma vida marcada por frutos, diz respeito à natureza da salvação que nos alcançou. Olha os versos 18 a 20, gente. Sabendo que não foi mediante coisas que morrem, que perecem, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Nós herdamos a natureza caída de Adão e Eva. Nós herdamos a natureza em pecado. Nós nascemos e crescemos salivando por uma vida ante Deus, saturada de nós mesmos, como referencial absoluto da nossa vida. Mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mácula, sem defeito. Esse sangue de Cristo foi conhecido quando, gente? Antes da fundação do mundo. A segunda e última razão para a gente ter uma vida marcada por frutos diz respeito à natureza da nossa salvação. O preço do nosso resgate foi precioso demais. Em Efésios 1, versos 3 a 14, Paulo nos diz que na eternidade, antes do mundo ser criado, a Trindade bendita elabora um plano, e nesse plano Deus Pai nos ama, nesse plano Deus Filho, que é Jesus Cristo, determina que morrerá em nosso lugar, será feita maldição por nossos pecados, e nos perdoará de todos os pecados. Na eternidade o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, determina que morará em nós, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e nos levará a viver em santidade até o nosso resgate. Porque o Espírito Santo habitando em nós é a garantia de que Deus nos resgatará e fará novas todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o apóstolo João nos diz que vão adorar a besta, o anticristo, o diabo, todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Note o quanto nossa salvação é preciosa, gente. Antes das galáxias serem criadas, Jesus Cristo morre por nós. Antes de qualquer estrela existir, Jesus Cristo determina que sofrerá infinitamente e beberá todo o cálice da ira de Deus para nos perdoar. Esse resgate, além de garantir o pleno perdão dos nossos pecados e a paz com Deus na vida do dia a dia, nos concede esperança para o amanhã. Olha o que Pedro termina dizendo no verso 21. Por meio da obra de Jesus, vocês creem em Deus. Esse Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Quando Pedro cita a ressurreição de Jesus dentre os mortos e conecta nossa fé na ressurreição de Jesus dentre os mortos, Pedro está dizendo que nós temos plena esperança de vida sobre a morte, de vida eterna. Nós temos a garantia de que Deus em Cristo na eternidade perdoou todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Nós temos garantia de que o Espírito Santo que habita em nós nos sustenta todos os dias em nossas dificuldades e aflições. E nós temos a garantia de que Deus garantiu o nosso futuro quando nos ressuscitará em glória, em corpo incorruptível e imortal, porque ressuscitou o corpo de Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus e a nossa fé na ressurreição de Jesus é a garantia de que também seremos ressuscitados para uma viva esperança. Aí Pedro termina o capítulo 1 dizendo: sabe qual foi a mensagem que vocês ouviram para crer para a salvação? Que a vida é passageira, que a nossa vida não tem valor, é como uma neblina. Deixou de existir. Isso é uma neblina. Deixou de existir. Quem aqui já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? O filme começa com uma cena muito interessante. O professor chama todos os alunos para ir para o hall da escola, e tem uma parede de vidro
com as fotos de todos os alunos jovens que se formaram há 80, 100 anos. Ele chama os alunos jovens para bem perto daquele vidro e diz: chega aqui, olha para a foto de cada um. Eu acho que vocês passaram por aqui centenas de vezes e nunca olharam para essas fotos. Olha para a foto de cada um. Vocês estão vendo esses olhos nessas fotos? Cheios de sonhos. O mundo era a ostra deles. Imaginavam que mudaria o mundo. Agora se tornaram fertilizantes. Essa é a mensagem que a igreja ouviu. Vocês vão se tornar fertilizantes. Mas há algo que faz sentido nessa vida, que vai passar rápido demais. É o amor de Deus por vocês, que é eterno, que lidou com os pecados do passado, que sustenta vocês no presente e que garantiu o futuro. Vocês creram nessa mensagem. Por isso que é natural encontrar frutos em vocês. É natural. A gente conclui essa mensagem dizendo que lutamos e nos esforçamos para ser frutíferos, porque desejamos glorificar a Deus e amamos a Deus pelo que Ele fez por nós. Lidou com nossos pecados no passado, nos sustenta no presente e garantiu nossa eternidade. E eu concluo essa mensagem aplicando de 3 maneiras. Reflita como você tem vivido. É bem provável que você tenha sido capturado pelo espírito de nossa época, que diz que o seu maior objetivo é encontrar a felicidade. O nosso maior objetivo não é encontrar a felicidade. O nosso maior objetivo é viver com Deus. É conhecer Deus. Conhecer o Jesus revelado na palavra de Deus. E aplicar em nossas vidas a vontade de Deus. E na medida em que nós aplicamos a vontade de Deus, vêm as lutas, as infelicidades, os desafios da vida, mas nós somos marcados pela paz que excede todo o entendimento. Reflita, se você foi capturado pela ideologia da nossa época, que te escravizou a um sistema de felicidade que tem te enredado num círculo vicioso. Você trabalha muito para tentar construir algo. Quando você constrói, você está insatisfeito de novo, você volta a trabalhar muito, porque você quer mais. Quando você alcança o mais, você volta a ficar infeliz, volta a trabalhar muito. Ou você cultua seu corpo, se mata, perde 5 quilos, vê que não está ideal, que tem que ganhar massa muscular agora. Desculpa, viu, Moisésão? Mas tem um culto ao corpo na nossa cultura. Pega leve comigo na academia, hein? Meu professor está aqui, gente. Bênção tê-los aqui, viu? Você se mata. Quando você acha que chegou num padrão, tem outro padrão mais elevado. Aí vem o envelhecimento. Gasta para retardar os efeitos do envelhecimento. Mas nunca está bem o suficiente consigo. Segundo lugar, devemos investir num jeito de viver que evidencie nossa salvação. O cristão nascido de novo luta para manifestar a prática das boas obras como evidência natural da salvação. As boas obras, gente, são algo natural em nossa vida. Se elas estão faltando, está precisando retornar a boca no pó e dizer: Jesus Cristo, me convença, me perdoe, me salve, me regenere, me transforme, faça a tua obra em minha vida, porque eu sempre fui cego, só pensando em mim, jamais me compadeci com as necessidades dos outros, nunca pensei como Jesus pensou, nunca me importei com os outros como o Senhor se importa comigo. Me converta de mim mesmo. Em último lugar, somos chamados a uma vida coerente. Chamar Deus de Pai, mas não honrá-lo através de uma vida separada e consagrada, não passa de auto-engano e sabotagem. Se vocês invocam a Deus como Pai,
vivam com temor, porque Ele nos julgará segundo nossas obras. Se ser julgado por Deus não é um peso suficiente para te constranger, olha para o que Cristo fez. Vocês foram salvos não por ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo e manifestado agora na história. Esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia, garantiu a eternidade, e porque Ele os amou primeiro, é que vocês agora o amam, como resposta ao seu amor. Esta é a palavra do Senhor, queridos. Que ela frutifique em seu coração e produza os efeitos designados por Deus. Amém.